Capítulos SS. Karuizawa Kei. A pessoa que se tornou querida para mim. Terminei de trocar de roupa e peguei meu celular, me sentindo um pouco melancólica. Meu Deus, o que foi agora? Eu estava me preparando quando de repente recebi uma ligação. Um número de telefone desconhecido de 11 dígitos que não estava na minha lista de contatos. Eu obviamente sabia quem era. Era Kiyotaka. A cena dele e Shina-san naquela data apareceu diante dos meus olhos. Ele é livre para sair com quem quiser, onde quiser, é claro. Já que nosso relacionamento não era nada de especial, afinal. Mas ainda. Ah, droga! Por que eu tenho que me sentir tão irritada sendo empurrada por alguém como ele? Parei de pensar sobre isso, dissipei meus sentimentos e me preparei para atender a ligação. Planejei jantar fora com Ishikura-san e Sonoda-san. Vou me divertir hoje. Sou eu, desculpe por ligar para você. Contive minha voz que estava prestes a estourar e me acalmei. Está bem. O que foi? Você soa como se tivesse algumas reclamações. Na verdade, não estou reclamando, só queria confirmar uma coisa com você. Que eu liguei para você recentemente e não entrei em contato com você depois. Se você entendeu isso, pelo menos acompanhe, sim. Opa, eu deveria guardar isso para mim. Você parece entender então, o quê? Só queria me assediar. Podemos nos encontrar e conversar sobre isso. É. Lembra-se do que eu disse que lhe diria se me lembrasse? Eu lembrei. Você poderia vir. O que há com isso? Você não me contatou depois disso e agora quer falar comigo? E no seu quarto? Meu Deus! Você sempre faz isso quando lhe dá vontade. Acho que está bem. Não estou assumindo nenhuma responsabilidade se alguém me vir, ok? Vai se tornar um problema se eu for vista tentando entrar sozinha no quarto de um menino. Não se preocupe com isso. Eu pensei que ele teria algumas dúvidas sobre isso, mas parece que eu estava errada. Bem, se ele diz que não está preocupado, por que eu deveria? Entendi. Ah, eu tenho algo planejado para as 19 horas, então não posso deixar você demorar muito, ok? Vai ser rápido. Provavelmente cerca de 10 a 20 minutos. Está tudo bem para mim então. Até mais. Encerrei a ligação e suspirei. Fiquei aliviada por a ligação não ter piorado. Por que meu coração tem que ser empurrado por um cara como ele? Também não estou com vontade de brincar com ele, mas bem, não posso evitar. Este é um escudo para me proteger. Sim, é por isso que não havia nada que eu pudesse fazer. Não seria justo de outra forma, certo? Comecei a me preparar antes de sair para o quarto dele. Uma refeição está esperando por mim depois disso. Então vamos acabar com isso rapidamente, esse tipo de sentimento. Mas estava tão quieto quando cheguei. Ele estava apenas olhando para mim, sem se aprofundar em nenhum tópico importante. Então o que foi? Não me diga que ele esqueceu o assunto depois que vim para cá? Sua resposta quando tentei cortar esse constrangimento foi: o que você quer dizer? Uma resposta evasiva. Fiquei um pouco irritada com isso. O que você quer dizer? Você não acabou de se lembrar do que queria dizer. Agora que você falou, sim, suponho que seja verdade. Achei que ele ia começar a falar de novo, mas ele ficou quieto e o silêncio voltou. A qual é? O que é isso? Bem, você não precisa ser tão apressada. Tenho a certeza de que mencionei, não foi? Estarei jantando com minhas amigas às 19 horas no Keiyaki Mall. Entendeu? Ainda há muito tempo. Vai ficar tudo bem. Você meio que me dá arrepios, sabe? A maneira como você fala sem parar sobre bobagens. Ele normalmente manteria as coisas tão curtas quanto necessário, precisamente ao ponto. Essa era a minha impressão habitual dele. Pensei que seu eu normal era impressionante, honestamente. Como devo dizer isso? Ele estava tão calmo, apesar de termos a mesma idade.
Ou melhor, frio. Essa parte dele era um tanto atraente, por assim dizer. Não, não. Eu tenho que estar com raiva agora. Que tal elogiá-lo agora? Ah, por falar nisso. Eu tenho algo que preciso te dizer, ok? Eu não gostei de como ele não era ele mesmo, então mudei de assunto. Algo que você precisa me dizer. Satou-san está suspeitando do nosso relacionamento, sabia? Mesmo que ele tivesse a iniciativa, até eu poderia influenciá-lo. É por isso que às vezes tenho que iniciar a conversa sozinha. Caso contrário, algo ruim pode ocorrer. Achei que ela poderia começar a me odiar depois que a rejeitei. Que suspeitas! Seria fácil pensar que ela não iria gostar dele depois disso. Mas a situação dele é totalmente diferente. Parece que ele precisaria de uma explicação sobre romance de A a Z só para ele entender, já que está meio distante, né? Diferente de todos os alunos do ensino médio que conheço. Isso é o que está me dando tanto estresse agora. Ela acha que eu poderia ter terminado com Hirata para sair com você. Ela tentou me perguntar sobre isso de uma forma indireta. Era sobre um garoto de quem ela gostava, então é claro que ela notaria alguma coisa. E isso, eu realmente o via de maneira diferente de qualquer outro garoto. Refutei, claro, mas não tenho a certeza do quanto ela acreditou em mim. Acho que ela não me perdoaria se soubesse que estávamos nos encontrando assim. Se tivéssemos mudado de posição, eu sentiria o mesmo. Entendo. Eu também tive uma conversa semelhante. O quê? Algo semelhante? Não deve haver nada parecido com isso, até onde eu sei, exceto no caso de Satou-san. Matsushita estava um pouco desconfiada sobre você e eu. Perguntou se estávamos namorando ou não. É? Matsushita? Por Matsushita você quer dizer aquela da nossa classe? Minha mente entrou em pânico com a menção repentina de seu nome. O quê? O quê? De jeito nenhum, certo? Sério? Você não está brincando? Ele acenou levemente com a cabeça e falou sobre os eventos que levaram a isso, mas... Quer dizer, ela começou a suspeitar de suas habilidades reais durante o exame especial? Espera um pouco. Não consigo acompanhar isso. Já era ruim o suficiente com a Satou apenas. E agora até a Matsushita? Estou ficando com dor de cabeça. Eu acho que está ficando muito ruim. Você tem algo na manga? Ainda deve ser possível acalmar a situação se eu apenas me desculpar uma ou duas vezes. Mas o que ele respondeu foi: acho que não há problema em ignorá-la. Ele escolheu a pior opção com aquela expressão composta dele. Não, não, isso não é bom, e a nossa relação também não é nada de especial. Eu era quem mais tinha a perder se ignorasse. Você não gosta que os outros pensem que pode haver algo mesmo quando não há nada lá? Mesmo se, digamos, ela espalhar um boato, deixe-a dizer o que quiser, certo? O que? Basta deixá-la dizer o que ela quer? Não há como eu fazer isso. Diga-lhe agora mesmo que não há nada entre nós. Qualquer que seja a verdade, o importante é como transmiti-la a outra pessoa. Eu quero evitar destruir a paz na minha classe a todo custo. Ele acha que vai ficar tudo bem desde que ele me proteja com seu corpo? Se ele pensa assim, está errado. A tranquilidade também é importante. Pode ter o efeito oposto se eu tentar explicar para Matsushita agora. Você deveria saber disso desde o início, não é? Por que fazer uma mentira tão meia-boca? Não importa como eu explicasse, não mudaria nada. Satou está suspeitando que há algo entre nós, não é? Como ela é próxima de Matsushita, ela acabará por dizer a ela que nosso relacionamento não é normal. Não, a possibilidade de ela ter feito um movimento depois de saber é muito alta. Você pode estar certo. Rumores de nosso relacionamento se espalhando por toda parte, mesmo que fosse mentira, seria uma perda total para mim. Ou talvez não. Haveria uma pequena graça salvadora. Mas apenas uma pequena, realmente. Se realmente estivéssemos saindo, bem, quero dizer, não estamos.
Quero dizer, elas não vão pensar que eu terminei com Hirata-kun para sair com você? Sou eu que fico preocupada se houver a menor chance de isso se espalhar para nossa turma, não, para a escola inteira, sabe? Por que isso deveria preocupar? Ele não iria me entender, não importa o que. Escute aqui. Se tal boato estivesse por aí, isso me afetaria de agora em diante. O que está acontecendo dentro do crânio desse garoto morto amorosamente? É exatamente por isso que ele não percebeu os sentimentos da Satou e dos meus por ele. Ok? Ser abordado pelo sexo oposto é difícil se houver algum cheiro de outra pessoa ali, entendeu? Eu apontei meu dedo para ele. Então você está dizendo que quer encontrar um novo amor e que estou no caminho. É isso aí. Honestamente, não estou pensando em arrumar um namorado agora, mas é assim que as coisas são. Eu parecia ter recebido a mensagem, então continuei em frente. Eu estava começando a pensar que ele estava se fingindo de idiota depois de tudo isso. Mas já que chegamos a esse assunto, mais uma vez me lembrei daquela cena. Shina-san e ele discutindo alegremente no café. Você realmente entende? Certo, gostaria de ouvir. Já que acabamos aqui, tenho que confirmar uma coisa. Ele me ligou dizendo que tinha algo a discutir, mas me fez pensar nisso até o fim. Não há como eu sair sem dizer o que penso sobre isso. Você é próximo dessa China? China? Ah, você quer dizer Hiyori. Rio. Ele facilmente usou o primeiro nome dela em vez do último. Bem, ele é livre para chamar outras garotas pelo primeiro nome como quiser, como eu. Todos naquele grupo do qual ele é tão próximo também usam seu primeiro nome, pelo que ouvi. Mas, Shina-san está bem, não assim, não que eu me importe. Estamos certamente bastante próximos. Nós dois gostamos de ler livros e os nossos hobbies se alinham. O que tem isso? Me mesmos hobbies, ler livros? Tão totalmente diferente de mim. E? Os mesmos hobbies? Lendo livros, e. Tão totalmente diferente de mim. Eu escorreguei, dizendo exatamente o que eu pensava. E? Ele me encarou com indiferença como se estivesse perguntando por que eu queria ouvir sobre isso em primeiro lugar. Não, quero dizer. Argue. Esqueci o que dizer. Eu simplesmente não tinha mais nada que eu quisesse dizer sobre esse assunto. De qualquer forma, tentei espremer algumas palavras como se fosse um compromisso, ainda me preocupando. Se os rumores sobre você e eu se espalhassem, quero dizer, seria mais difícil para você se aproximar de Shina-san, certo? Havia uma parte de mim que queria que ele negasse. Entendo. Isso é certamente uma possibilidade. Mas ele não negou, em vez disso, concordou comigo com toda a honestidade. Não que eu me importe realmente. Você é livre para se aproximar de quem quiser. Virei as costas para ele como se estivesse tentando fugir. Ei, eu não posso mais fazer isso. Meus sentimentos que eu havia tentado conter estavam prestes a explodir. Desculpe, mas será que devíamos deixar esta conversa para mais tarde? Eu quero ir para o Keiakimon um pouco mais cedo. Pode haver alguns meninos de outras classes vindo também. Vou afugentar os rumores, então preciso entrar no clima. Não tenho tempo para lidar com você. Eu não saberia o que mais poderia dizer a ele se tivesse que ficar aqui. Não sei o que são esses sentimentos deprimentes. Eu simplesmente não entendo. Clima. Estou procurando um novo namorado desde que terminei com Hirata-kun. Tem algum problema? Era apenas um encontro de garotas comendo juntas, mas eu queria fingir. De jeito nenhum. Certo? É por isso que estou saindo agora. Ele se levantou como se estivesse tentando me perseguir. Está bem. Mesmo que ele me acompanhasse, isso só me deixaria doente. Kei. Ele me chamou pelo meu nome. Por que meu coração tem que pular assim? O que foi agora? Por que sou a única sendo empurrada aqui e ali por suas palavras e ações? É só que, se você não gosta, tudo bem continuar procurando por outro caminho.
Porque eu sou a única que... O quê? Quer sair comigo? É. Eu fiz uma careta e me virei, não tendo certeza se entendi. O que você disse? Ou, o que foi? Ele estava me ouvindo quando eu disse que não tinha tempo, certo? Enquanto eu estava pensando nessas linhas. Isso não foi o que eu quis dizer. Eu perguntei se você queria sair comigo. Eu saindo com ele? Não, quero dizer eu realmente não, entendo. Saindo? Um. Ei, espere um pouco. Espere um pouco. A maneira como ele olhou para mim, aquele olhar e presença. O que, o que? O que há com essa piada? Isso é de mau gosto até para você. Se fosse uma piada. Sim, se foi uma piada, não é algo que eu vou perdoá-lo. Balançando meu coração para a direita e para a esquerda e para a direita e dizendo isso depois de tudo aquilo. Mas você não mencionou se aproximar de China-san agora. Isso foi piada. Mas, no outro dia. Você não ficou íntimo de China-san recentemente. Mas as próximas palavras de Kiyotaka abafaram o que eu estava prestes a dizer. Isso foi simplesmente, bem. Eu queria testar se você ficaria com ciúmes ou não, suponho. Então realmente não há nada entre ele e China-san? Em outras palavras, ele queria ver minha reação ao assistir isso? Então bem, Kiyotaka é, em outras palavras, é. Se isso é uma piada, esta é a última chance de retirar. Você sabe disso, não é? Se essa fosse a ideia dele de provocar, seria uma grande vergonha e desgraça da minha parte. Nosso relacionamento provavelmente terminará de uma vez. Eu me tornei incapaz de responder. Não, talvez eu quisesse que fosse uma piada. Já que, se ele estivesse falando sério, isso significaria que eu teria que responder a ele também. Claro que não é uma piada. Posso ouvir sua resposta? Não é uma piada? Quer dizer, você estava falando sério? Então, em outras palavras, Kiyotaka passou a gostar de mim? Minha mente ficou em branco por um segundo, então começou a transbordar. Você está me pedindo isso. Algo dentro de mim estourou e comecei a entrar em pânico, fazendo uma grande comoção. Como eu disse antes, você pode ignorar, me rejeitar, você pode fazer o que quiser. Eu não disse que ia te ignorar. Mas, por quê? Por que você quer dizer? Bem, isto é, eu quero dizer, a propósito, porque hoje foi tão abrupto. Toda a frustração acumulada até agora foi virada de cabeça para baixo de forma dramática. Eu quero saber por quê. Não tenho certeza se posso explicar muito bem, mas há uma coisa que posso explicar. Eu queria impedir qualquer outro cara de ter você como namorada. Então minha mentira tomou forma da forma mais improvável dentro de seu coração? Então você quer dizer. Você gosta de mim. Tentei colocar em palavras, tentando confirmar. Não tem como eu não fazer isso. Eu queria ouvir sua resposta diretamente com meus ouvidos. Sim, eu gosto da Karuizawa aqui. 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 Oh, aqui! Sua voz estava reverberando dentro do meu cérebro como um sino tocando. Sua resposta é... Resposta? O que é uma resposta? O que devo responder a alguém que disse gostar de mim? Eu também gosto de você. Eu tenho que dizer algo tão embaraçoso. Ei, é? Se eu responder a ele, nosso relacionamento não mudaria aqui e ali. Eu queria responder, mas o pânico, a agonia, minha cabeça entrou em curto. Não, isto está errado. Eu tenho que admitir que eu amo Kiyotaka desde muito tempo atrás. Mesmo assim, pensei que nosso relacionamento não mudaria. Mas eu estava errada. Eu vou deixar você sair comigo. Eu respondi como se estivesse confessando algo. Mas, ele estava de alguma forma calmo,
Não chorou, não sorriu, apenas mostrou força de vontade. Posso considerar que você também gosta de mim? Mas ele não parecia satisfeito ou algo assim, como se quisesse outra coisa. Quer que eu diga? Sim, eu quero que você diga. De jeito nenhum. Ah, eu nem me preparei para nenhuma confissão. Se eu soubesse que ia virar isso, teria me esforçado mais e feito alguma coisa. A única graça salvadora era que eu estava planejando sair para comer com algumas amigas. Estou tão feliz por isso. Estar vestida assim, quero dizer. Mas eu tenho que responder a ele aqui. Como menino e menina. Era importante responder aos sentimentos da outra pessoa. Bem, você sabe? Quero dizer, você sabe, eu gosto, meio, meio, meio. Eu estava tentando ser legal, mas a voz que consegui era tão baixa que duvido que fosse audível. Não gostei dessa minha fraqueza, então acrescentei algumas palavras enquanto continuava. Eu também, tipo, gosto de. É frustrante, mas, eu admito, admito. De fato. Eu olhei em seus olhos e disse isso. Ele então estendeu as mãos e gentilmente agarrou as minhas. Espere. Não diga que você quer beijar. Não. Eu não vou fazer isso. Ainda não. Ele não vai fazer isso ainda. Aham. Certamente é muito cedo, quero dizer. Um beijo agora, quando meu coração não está se acalmando seria. Certo. Ele me abraçou silenciosamente. Seu corpo grande. Senti seus braços poderosos me tocando. Isso deve estar bem, certo? Bem, se é só isso. Enquanto ele me segurava em seus braços, pensei que ele tivesse crescido um pouco em relação a antes. Ei, você não ficou um pouco mais alto? Talvez eu tenha ficado. A partir de hoje, ele e eu começamos a trilhar juntos o caminho de namorados, por incrível que pareça. Até onde se estende este caminho de felicidade? Esse caminho continuará para sempre? Isso é. Matsushita Shiaki, Jogos Mentais. Estou perseguindo a Enokouji com compassos leves pensando onde fazer uma pausa. E aí quando eu cheguei naquela esquina de onde eu tinha visto ele sumir, eu o encontrei. Ele estava de frente para mim. O que? Deixei escapar minha voz surpresa com esse desenvolvimento inesperado. Por quê? Isso era óbvio, ele percebeu que eu o estava seguindo. Precisa de algo de mim? O que quer dizer? É algo que eu quero dizer, mas parece que você já viu através de mim. Ele estava me convidando, então não posso fingir ignorância, pois isso pareceria que estou sofrendo mais gols. É melhor eu apenas reconhecer isso. Sim, bem, você vê, eu estava seguindo você. Posso ter sido péssima nisso, mas as pessoas geralmente percebem que alguém as estão seguindo? Eu fui vista por ele em algum lugar? Assim como eu esperava, a Enokojiko na minha frente pode não ser normal. Fiquei mais cautelosa com ele. Agora que chegou a isso, é tentar ou falhar, vamos ter certeza. Contanto que sejam jogos mentais, não acho que vou perder. Por que você acha que eu segui você? Vou tentar conduzi-lo com perguntas para que ele me diga até que ponto ele me notou. Quem sabe, não sei por onde começar. Mais importante, quando você começou a me seguir. Eu queria arrancar alguma informação dele, mas ele conseguiu passar a bola para mim. Foi só agora, talvez. Então. Agora mesmo? Ah, caramba, ele só faz essas perguntas ambíguas. Mas eu tenho que ficar calma. Fique calma. Se eu deixar meu ritmo ser perturbado e disser algo incoerente, seria eu que perderia. Me pergunto se devo apenas dizer que pensei que ele e a reunião do diretor eram incomuns, portanto, o segui? Se eu disser que comecei a segui-lo no café, ele provavelmente perguntaria por quê. O que era mesmo, certo, de quando você falou com aquele novo diretor, eu acho. Como consegui manter algum espaço entre ele e eu, tomarei a iniciativa e voltarei para você. Então aconteceu alguma coisa? Você conversou com o diretor, certo?
Parece que ele está planejando reformar o Keyaki Mall. Ele me viu e pediu a minha opinião. Que lojas me fariam feliz, etc. Ele me fez algumas perguntas sobre isso. Ah, então era isso. Certamente, havia outros adultos lá quando eles começaram a conversar, então pode ser apenas uma coincidência. Afinal, parece que não há ligações entre suas verdadeiras habilidades e o diretor. Então, e quanto a isso? Não está realmente relacionado a isso, você vê. Há apenas algo que achei interessante. A coisa com o diretor não era importante para mim. Era se a Enokojiko estava falando sério ou não, apenas isso. Sabe, durante o exame especial final do semestre passado. Você não era o comandante, certo? Já que acabei o encontrando assim, vou jogar todas as informações que sei sobre ele. Durante aquele evento aritmética mental instantânea, a resposta que você e Koenji deram foi a mesma. Não era um problema de matemática que pudesse ser resolvido por acaso. Eu fiz aritmética mental instantânea durante o ensino médio, então sou relativamente bom nisso. Eu sou do mesmo jeito, mas esse seu nível não pode ser explicado como sendo relativamente bom nisso, certo? Provavelmente a nível nacional, é o que penso. Isso foi só porque era um evento em que eu sou bom. Aliás, também já participei em competições nacionais. A Enokojiko admitiu isso facilmente. Sério? Sim. Já que era um evento em que sou bom, você pode ter me entendido mal, eu acho. Parece plausível que existam pessoas que só são boas em aritmética mental instantânea. Mas, a menos que você seja bastante inteligente, não será capaz de resolver problemas como esse. E o fato de ele não ter revelado que era bom nisso é um problema em si. Mas você sabe, por que você não nos disse isso um pouco antes? Isso é verdade. Mas, você conhece minha personalidade, certo? Não estou na posição de simplesmente tomar a iniciativa e contar à classe sobre isso. Eu me tornei o líder, já que tinha o ponto de proteção, afinal. Além do mais, nosso oponente era Sakayanagi da classe A. Mesmo que eu dissesse que era bom nisso, fiquei preocupado porque não sabia se eles acreditariam em mim ou não. Eu tinha planejado encurralá-lo, mas não consigo alcançá-lo. Ele respondeu facilmente às minhas perguntas como se fosse a coisa natural a fazer. Ele também não tentou se desculpar de maneira confusa. Há muitas pessoas que não têm confiança em si mesmas. Eles são incapazes de declarar algo, pois não podem dizer o que querem. Não há nada em nossa conversa que seja estranho ao comparar com como ele tem sido até agora. Isso. Bem, pode ser assim. Ah, não, não. Eu não consigo dizer o que eu estava pensando na minha cabeça. Foi porque ele não mentiu. Não, mesmo que fosse esse o caso, ainda há algo suspeito acontecendo. Pode mudar se forem levantados os casos relativos a Hirata-kun e Karuizawa-san. Meu ritmo pode ter sido alterado, mas prometi novamente do fundo do meu coração, mais uma vez, que recuperaria minhas forças para o que viria a seguir. Ryuin Kakeru. O que se tornou aparente para mim. Depois de um ano. Aconteceu naquele dia pouco antes do fim das férias de primavera. Eu me arrastei até o Keyaki Mall. Assim que derrotei Shinose e consegui devolver nossa classe à classe C, decidi lutar com a Enokoji novamente. Eu tenho que pensar em uma boa estratégia ou então não vai funcionar com aquele cara. É por isso que procuro alguém que possa se tornar minhas mãos e pernas para se mover de acordo com minha vontade. Por mais insignificantes que sejam. Deve haver vários peões úteis em sua classe que podem ser facilmente influenciados. Por outro lado, minha classe tem, por algum motivo, muitos daqueles que só têm músculos no lugar do cérebro. Eles são excelentes como soldados de infantaria, mas não conseguem seguir instruções detalhadas. Além do mais, minha classe ainda tem uma desconfiança profundamente enraizada em relação a mim. No momento, Ishizaki ocupa a posição de governante da classe, mas estou ficando entediado com suas habilidades de atuação. Um ponto crítico para eu pensar é quando tomar as rédeas dele novamente. Bom dia. Você está sozinho hoje? Sentei-me em um assento no Keyaki Mall, esperando que Ibukishis aqui chegassem,
quando uma certa intrometida me chamou. Era Sakayanagi Arizu. Posso dizer o mesmo para você. O que aconteceu com aqueles seus guarda-costas, Sakayanagi? Também não consigo ver Kamuro ou Hashimoto aqui, aqueles servos dela. Não, talvez eu devesse dizer familiares? Fufu. Até eu saio sozinha às vezes. Parabéns pela sua vitória de retorno. O mesmo para você. Você superou a classe de Suzune, pelo que ouvi. 4 vitórias, 3 derrotas. Esteve perto de uma derrota, apesar de lutar com uma classe inferior. Mas você venceu, então eles se tornaram apenas trampolins para você no final. Uma vantagem de 500 pontos era muito grande para perder durante um único ano. Você poderia assumir com segurança que isso significava que você estava seguro. Ou pelo menos é assim que as pessoas preguiçosas normalmente pensam. Palavras vazias vindas de você. Você quer dizer que planeja fechar a lacuna em 2 anos, não, neste ano. Pelo menos, seus olhos dizem isso. Cucu, quem sabe? Que tal isso? Quer uma xícara de chá enquanto discutimos o próximo ano juntos? Juntos? Eu não tenho nada para falar. E eu também não estou no clima, certo? Oh, sério? Estava pensando em uma pequena comemoração pelo seu retorno. Por minha conta, é claro. Ela está obviamente olhando para mim, mas ela ainda está observando todos os meus passos, certificando-se de que ela não perca nada. Se eu mostrar a ela o menor dos movimentos estranhos, isso atrará uma alegria incomparável. A batalha entre nós já começou. Bem, posso brincar com ela a qualquer hora. Vamos apenas tentar ler o que está escondido um atrás do outro de qualquer maneira. Eu não tinha nenhuma intenção de fazer isso hoje. Até. Levantei-me, procurando outro lugar para ir. Vendo-me assim, ela me chamou novamente. Sua aura certamente mudou. O que? Um ano atrás, você me olhava com total inimizade em seus olhos. Você certamente não parece o mesmo para mim. Eu ri fazendo um som dizendo como se. O mesmo sorriso apareceu em seu rosto. Então, ela não acha que estou cobrindo-a com toda a minha hostilidade agora, não é? Eu pensei enquanto segurava o meu riso. O fato de que você ainda está se dirigindo assim para mim não mudou. Mas é óbvio que a cor mudou. Parece que o que ela tentou dizer não era o que eu esperava. Eu não achei que você fosse digno de ser meu oponente logo depois que entramos na escola, mas agora é diferente, ao que parece. Isso é estúpido, Sakayanagi. Você não está se superestimando um pouco, hein? Meu princípio é vencer, não importa quais métodos eu tenha que usar. Eu posso chutar você no chão aqui e agora se eu quiser, entende? E só para você saber, não vou mostrar nenhuma misericórdia para você, mesmo que você chore. Como nem Hashimoto nem Kitou estavam aqui, ela era apenas uma garota fraca que não conseguia vencer nenhum pirralho. É como você diz, eu não teria chance de vencer em uma luta física, mas isso também não significa que você venceria. Então você não vai admitir uma perda por violência só por causa da sua deficiência, hein? Esse não é o problema. A força física também é um fator necessário para qualquer luta. Só estou dizendo que exercer violência contra mim aqui não levaria à sua vitória. Afinal, muitas pessoas e câmeras de vigilância estão nos observando agora. Não vai terminar apenas com uma suspensão, se você levantar a mão contra mim agora. Eu, que não posso me mover como quero, posso dizer. O que um terceiro observador consideraria uma vitória também é um fator importante. Logicamente é isso. Mas e se eu quisesse usar a força para reivindicar minha vitória para minha própria satisfação? Dei um passo em direção a ela e levantei levemente o punho cerrado de uma maneira um tanto ameaçadora. Eu acho que teria sido um pouco fofo vê-la assustada com isso, um tanto charmosa. Mas ela não se preocupou nem um pouco, apenas me mostrando aquele sorriso desagradável dela. Ela é muito ingênua se pensou que eu não iria bater nela de verdade. Mas não foi esse o motivo, ao que parece. Ela não se importava, já que ser atingida não era uma derrota, mas sim um passo que levava à sua vitória.
Isso é o que seus olhos me disseram. Você tem inteligência, apesar de suas aparências. Estou aliviada por você também poder calcular seus ganhos e perdas. Mesmo se eu a socasse, ela acabaria brandindo sua marca de escória mais baixa em mim. Acho que você, como está agora, tornou-se digno de brincar, sabe? Você diz que eu cresci durante este ano? Cucu, você diz as coisas mais ridículas que você quer. Não mudei nada. Tem certeza disso? Pelo que vejo, você mudou bastante. Ela ainda era persistente nisso, apesar da minha negação. Ideias tolas, pensei. Mas, posso ter mudado um pouco. Eu pensei que não tinha espaço para crescer depois do ensino médio. Achei que tinha amadurecido completamente. E todos os outros eram meus brinquedos. Eu não tinha empatia por essas coisas. O atual você parece ter mudado sua visão em comparação com o que você era há um ano, talvez. Certo, mudei a forma como vejo as coisas. Decidi que esta escola não era grande coisa quando assumi o controle da classe C em abril. Eu sabia que Sakayanagi, que usava Katsuragi como seu brinquedo, era muito esperta, mas fora isso ela não valia a pena ser notada. Eu só pensava em como evitar o tédio esmagando a classe B ou a classe D. É ridículo agora que penso nisso. Mas de qualquer forma, até eu fiquei surpreso com quanta motivação eu tinha para tentar puxar minha classe agora. Parece-me que algo grande aconteceu que te fez mudar tanto assim. Sua atitude e seus olhos estavam me dizendo que ela estava me testando, mas eu não mostrei nada a ela e apenas deixei passar. Fufu, estou ansiosa por uma nova guerra este ano também, ok? Você vai acabar se arrependendo. Eu notei os caras que eu estava esperando, então virei as costas e me afastei de Sakayanagi. Bom dia, Ryu-in-san. Aquela era Sakayanagi, certo? Aconteceu alguma coisa? Ishizaki estava olhando para trás enquanto tentava me alcançar. Apenas uma conversa fiada. Eu teria perdido tempo e energia tentando explicar para esses caras de qualquer maneira. Até os idiotas aprendem a sua maneira idiota, desde que ele calhe a boca e não toque no assunto. Ah, a propósito, encontramos a Enokouji esta manhã. Ele também veio ao Keiyaki Mall. Entendo. A essa hora do dia, a quantidade de lugares que podiam ser utilizados era limitada. Encontrar e conversar com alguém no segundo andar deve ser sobre isso. Bem, não acho que isso terminaria em apenas 10 a 20 minutos. Sair tão cedo deve significar que a conversa deve ser um tanto importante, afinal. Vou fazer esses caras darem os primeiros passos para começar. A propósito, Ryu-in-san sugere um plano para Enokouji, mas ele recusou. Ter ele e você na mesma classe e almejar a classe A juntos. Você é um idiota? De jeito nenhum Ryuen vai dizer que é uma boa ideia, mesmo que você conte a ele. Ibuki ficou enojada com isso, mas o que Shizaki disse não deve ser esquecido. É verdade que se uníssemos forças de verdade, não haveria inimigos de pé em nossa série. Bem, isso é impossível. Então era impossível, sim, desculpe pela minha sugestão estúpida. E? Por que você nos chamou hoje? Queria falar deste segundo ano que está por vir. Que está por vir? Não tem nada a ver com exames especiais, vou esmagar a classe A este ano. Você não está brincando, está? Sakayanagi não nos mostrará nenhuma abertura, mas se deixarmos a classe A seguir seu caminho, qualquer chance que tivermos desaparecerá. Vou arrastá-los de volta comigo e derrotá-los em pedacinhos, não importa o quão teimoso eu seja. Mas bem, eu preciso ter certeza do timing e tal pelo menos. E a classe B? Eles vão se autodestruir se os deixarmos em paz. Eles não vão usar truques sujos. Em outras palavras, não vale a pena prestar atenção neles. Assim, não precisamos estar cientes deles, certo? A única exceção pode ser Kanzaki, mas ele não é digno de ser meu adversário nesta fase. Se ele só tem a capacidade de latir ou não, ficará claro mais cedo ou mais tarde. É isso mesmo, não há necessidade de prestar atenção a eles, mas é por isso que devemos sair e acabar com eles.
para esmagá-los para que nunca mais possam se levantar. E derrotar todas as classes enviará a ele um sinal também. Estava esperando a Enokoji sair do café. Se ele não estivesse sozinho, eu teria que esperar pela próxima chance, mesmo que fosse um incômodo. Você ouviu de Shizaki que eu estaria aqui? Sim, eu vim aqui procurando por você, até perdendo meu tempo para cumprimentá-lo, ouviu? Eu olhei para o rosto dele, que não tinha nenhuma expressão, tornando difícil entendê-lo. Você já conhece minhas informações de contato, tenho certeza. Não teria sido melhor entrar em contato comigo então? Achei melhor falar cara a cara com essa sua cara chata. Não sei nada sobre como ele se sente, mas é por isso que não posso evitar encontrá-lo diretamente. Para conquistá-lo, quebrar aquela parede de ferro mental dele é de extrema importância. De qualquer forma, há algo que devo verificar com ele. O que você quer dizer com aquilo? Mesmo que eu tenha perguntado vagamente, ele imediatamente entendeu. O que eu quis dizer com aquilo foi a mensagem que ele pediu para Hiyori me contar. Ganhei de 5-2 contra Ishinose e a esmaguei durante o último exame especial do ano. Seu estado mental como líder foi completamente abalado, a pressão sobre seus colegas continuou e alguns de seus colegas não puderam participar do exame devido a dores de estômago causadas por mim. Ele sabia sobre meus métodos e descaradamente deixou uma mensagem para mim. Eu teria conseguido facilmente mais de 5 vitórias com um método melhor. Esse movimento só me fez querer falar com ele, quer ele quisesse ou não. Era como se eu estivesse sendo forçado a ouvir obedientemente sua pregação do ponto de vista de algum Deus. Exatamente como eu disse. Eu teria feito melhor do que você. Que métodos eu uso depende apenas de mim. Se eu usasse qualquer outro método e ganhasse 5 vezes, ainda seriam apenas mais 5 vitórias para mim. Nenhuma diferença. Isso não é definitivo. Se você tivesse que sair da escola por causa de algum erro, eu ficaria triste. Algum erro? De jeito nenhum eu perderia contra Ishinose. Eu apenas seguiria essa piada estúpida dele. Cucu, o que há com essa piada? Bastante arrogante de sua parte, apesar de perder para Sakayanagi e ser rebaixado. A partida entre as classes de Enokoji e Sakayanagi terminou 4-3 com Sakayanagi levando sua classe à vitória. Mas é claro, não há como ele ser inferior a ela. Já que a peculiaridade daquele exame significava que os comandantes eram limitados no que podiam fazer. Não, se ele estivesse sério, aposto que ele poderia ganhar qualquer exame. O que significa que ele não estava sério ou que alguém interferiu. É verdade que a nossa classe perdeu para a dela. Não tenho desculpa para isso desde que fui o comandante. Se Sakayanagi é superior a mim ou não, você descobrirá mais tarde. Que diabos, você está me rebaixando? Ele facilmente reconheceu sua perda, mas isso só me irritou ainda mais. Aproximei-me e espreitei os seus olhos sem cor. Alguém que me venceu uma vez nunca pode ser inferior a ela. Isso é lisonjeiro da sua parte, mas e se eu realmente não descansar sobre os louros durante o exame? Que pena, não acredito. Você não queria lutar desde o início, em vez de ficar sério e perder, ou que algum tipo de acidente ocorreu. Isso é muito mais fácil de acreditar. Eu acreditaria se a escola quisesse manter alguma imagem e planejasse que a classe a vencesse de qualquer maneira. Sua força não está no nível de um aluno do primeiro ano do ensino médio. Passei a vivenciar isso durante nossa luta no primeiro ano com meu próprio corpo. Eu até quero saber que tipo de vida ele levou até agora para se tornar esse monstro. E o que você vai fazer agora após seu retorno, Hyuin? Você não pode decidir se eu volto ou não. Pretendo aproveitar essas boas férias por mais algum tempo. Agora é a melhor hora para fazer esses vários movimentos nos bastidores. Mas, se eu ficar entediado com essas férias, vou esmagar Ishinose e Sakayanagi para me aquecer. Essa é uma grande mudança de opinião. Cucucu, certamente. Estou surpreso também. Não pensei que ficaria tão empolgado com a chance de me vingar de você. Entendo. Não importa o que ele respondeu, não adiantava tentar ler em sua intenção.
Mas o que está claro é que a Enokouji não é um aliado de Sakayanagi e Ishinose. Não, pode ser que nem Suzune seja considerada uma aliada dele também. Sou grato por isso. Se você pudesse esmagar Ishinose e Sakayanagi primeiro, seria o melhor que eu poderia esperar. Posso mirar suavemente para cima. Eu pensei que você não se importava com sua classe. É um pouco diferente agora. Essa classe estará em uma boa posição na mesma época no próximo ano. Mesmo que eu não esteja mais lá. O que? Mesmo que eu não esteja mais lá. A partir de agora posso ser alvo, por isso não será uma surpresa se alguém conseguir me expulsar. Certo. Isso é uma coisa estúpida para se preocupar. Tenha certeza. Se alguém irá expulsar você, serei eu. Não consigo pensar em nenhum outro de nenhuma classe em nenhum ano que possa expulsá-lo. Eu ri silenciosamente devido aos meus próprios pensamentos. Mas eu disse a ele e de repente diminuí a distância entre nós. Não dando a ele tempo para cautela, o mais rápido que pude, o mais rápido possível, diretamente para ele. Riley! Eu apontei para o espaço bem na frente de seus olhos usando meu pé direito sem hesitação. Mas esse foi o movimento de abertura. Mesmo se você conseguisse lidar com isso, não era tão importante. Foi apenas o primeiro golpe que veio com qualquer luta. Mas se ele conseguisse se esquivar, isso seria sua ruína. Comecei a chutar sua cabeça com toda a força que pude reunir com meu pé esquerdo. Mas ele se esquivou calmamente do chute, como se soubesse que um segundo golpe viria depois do primeiro. Ele não estava muito adiantado ou muito atrasado. Com apenas os movimentos necessários. Eu tinha pensado em um terceiro golpe, mas os movimentos que ele mostrou amorteceram minha intenção e a tensão liberada de meus músculos. Então mesmo um ataque surpresa como esse não fará nada. Que tipo de monstro você é? Não importa o quanto isso fosse repetido, ele se defenderia facilmente contra isso. Qualquer luta usando a força, ou seja, brigas, não será capaz de derrotar sua complexidade. Eu tenho que atacá-lo implacavelmente usando alguns métodos ou estratégias pouco ortodoxas ou então não vai funcionar. Você está se mostrando. Ele deve estar me dizendo para estar ciente do meu tempo e lugar, mas é por isso que fiz isso. O fato de que uma quantidade incontável de câmeras foram instaladas aqui apenas deixou claro que eu tinha que fazer isso. Meu coração está uivando para mim, para devorá-lo. Se ele estivesse um pouco irritado com esse ataque surpresa, eu o faria de novo com prazer. Não revidou. Tentei provocá-lo, mas ele não se mexeu, é claro. Quero evitar qualquer risco de brigar com você aqui. E não é o momento certo para isso. A misericórdia dos fortes. Você dizendo que faz parecer tão real, isso está ficando emocionante. Meus músculos começaram a ficar tensos novamente. Talvez eu deva atacá-lo novamente agora, pensei, mas... tem potencial. É por isso que você deve crescer adequadamente, Ryuen. Minha tensão se transformou em raiva assim que ouvi essas palavras. Essas não eram as palavras usadas ao lidar com um oponente igual, longe disso. Descarregando minha frustração, soquei aquelas malditas paredes. Crescer adequadamente, você diz? Quando diabos você se tornou meu professor? Só estou dizendo a verdade. Mas não deixe que o tapete seja puxado tão facilmente debaixo de você. O que? Parece que você fez alguns truques sujos usando X aqui e os outros. Não foi uma má ideia usar o karaokê para misturar essas coisas, mas se sobrasse algum vestígio, você estaria acabado. Você teria sido expulso na hora. Mesmo que você conseguisse fingir ignorância, se algo estranho tivesse acontecido durante o exame, a escola suspeitaria de você, é claro. O fato de Shinose não ter feito uma reclamação foi sua única graça salvadora, Ryuen. Usei sua boa índole em meus cálculos. Se foi assim, foi ingênuo de sua parte. Você nunca será capaz de me alcançar neste ritmo. Olhe para você. Ele apontou a ingenuidade da minha estratégia. Se você vai prestar atenção ao meu aviso, cabe a você decidir. Mas, se você permanecer como está agora, uma revanche nem está na mesa.
Então ele está dizendo que se eu quiser brigar com ele, preciso crescer? Eu mataria todos que tentassem me aconselhar ou avisar, mas eu vou ouvir o seu conselho estúpido, já que estamos aqui agora. Mas vou acabar com você mais cedo ou mais tarde. Como ele era a única exceção que reconheci, vou considerá-lo como um adulto por enquanto. Esse é o espírito, Hywin. Ter você me esmagando e me expulsando não parece tão ruim afinal. Ter você me esmagando e me expulsando não parece tão ruim, hein? Que coisa idiota de se dizer. Se é isso que você quer, eu vou te expulsar. Eu normalmente teria dito isso diretamente a ele, mas mesmo esse blefe não funcionaria nele. Sempre desafiei qualquer adversário que encontrei sem nenhum medo até agora. Mesmo um oponente como Albert, para quem perdi uma vez, seria devorado como uma cobra e feito obediente. Tenho confiança de que posso descobrir o movimento vencedor contra todo e qualquer humano. Mas ele não está na mesma dimensão que eles. Qualquer ataque físico parece não funcionar com ele, nem mesmo os psicológicos. E nem preciso dizer isso, mas também nunca vi alguém com uma mente tão afiada. Você me faz rir quando lembro do meu antigo eu. Alguém absurdo entrou na classe D. Mas não há necessidade de pânico. O importante não é quem está ganhando agora. Se eu for o vencedor no exato momento em que estamos nos formando em 2 anos, não há problema algum. Não importa se estamos na classe A ou classe D ou o que quer que seja. Eu e Aya no Kouji. O cão ou a cadela? Quem é qual? Está tudo bem, eu só preciso vencer. Não importa os métodos que eu tenho que usar. Shina Hiyori, lendo livros. Foi no início das férias de primavera. Vesti minhas roupas casuais e fui para o Keiyaki Mall. Bom dia, Aya no Kouji-kun. E ali, bem na minha frente estava um aluno de outra turma. Achei isso um tanto incomum quando fomos ao café. Você está muito adiantado. Não há como me atrasar, já que sou eu quem está convidando, afinal. Aya no Kouji-kun, que era tão inteligente e tão maduro, estava tão relaxado como sempre. Eu me afeiçoei a ele ultimamente por isso. Não, talvez não em termos de alguém do sexo oposto, mas pode-se dizer que foi ele como pessoa talvez. É por isso que acabo querendo encontrá-lo assim, fosse folga ou não. Em primeiro lugar, não tenho muita experiência em sair com amigos durante os dias livres. A principal razão é que não consegui fazer nenhum amigo próximo, no entanto. É exatamente por isso que não quero fazê-lo esperar por mim, eu acho. Pensar que eu iria incomodá-lo e desapontá-lo é o que eu não gostaria. Mesmo que eu não pense nele como alguém do sexo oposto, acabo fazendo isso no final. Fico feliz pensando que sou igual às outras garotas que também estão passando pela mesma coisa. Eu me pergunto o que é essa sensação fofa que não consigo definir? Estou ansiosa para investigar isso durante nossa reunião. Sinto muito por convidá-lo tão de repente. Apesar de ter entrado em contato com ele, um tanto impaciente, dito que ficaria grata se pudéssemos nos encontrar no início de abril, ele não fez cara de preocupado e até o fiz mudar de horário tão repentinamente. Eu não tenho nada planejado durante as férias de primavera, então não se preocupe com isso. Bem então. A biblioteca finalmente recebeu alguns livros novos ontem. Eu queria tanto falar que não consegui conter minha empolgação e mostrei a ele minha bolsa. Então é por isso que eu queria que compartilhássemos informações o mais rápido possível. Antes que eu percebesse, chegamos ao café, mas desde que as férias de primavera começaram, estava lotado. Tem mais gente aqui do que eu pensava. Conseguimos garantir um assento perto da janela e perto do balcão, então decidimos ficar naquele local. Não temos muitas oportunidades de nos encontrarmos assim durante os dias livres, por isso parece tão fresco para mim. Você pode estar certa sobre isso. Era quase como um menino e uma menina tendo um encontro juntos. Não, era exatamente isso, mas vou ficar mais envergonhada com essa linha de pensamento, então decidi parar. Bem, vamos começar. Quer dar uma olhada nos livros que trouxe comigo? Tentei esconder meu constrangimento pegando um livro que estava ansiosa para mostrar a ele. Mas então me lembrei que havia algo sobre o qual queria falar com ele.
Minha própria classe. Era tão importante quanto eu ser sua amiga. Mesmo que ele acabe não gostando de mim, era algo que eu tinha que fazer. Certo, antes de nos empolgarmos falando de livros, tem uma coisa que eu queria falar, posso tomar um pouco do seu tempo? Eu levantei, olhando diretamente em seus olhos. Seus olhos pareciam como se ele pudesse ver através de qualquer coisa, como sempre. Senti que chegaria o dia em que lutaríamos um contra o outro no futuro. Ele provavelmente seria o inimigo mais perigoso que minha classe jamais enfrentaria. Ao olhá-lo nos olhos, fiquei ainda mais convencida disso. Sakayanagi Arizu, uma previsão do futuro. Após a conclusão da cerimônia de encerramento, todos os alunos foram para suas respectivas salas de aula para algumas últimas explicações antes de eu sair da sala imediatamente. Dito isto, com meus pés prejudicados, eu não conseguia me mover tão rápido quanto as outras pessoas. Acabei alcançando meu objetivo e esperei por aquela pessoa que aparentemente estava atrasada. O que você está fazendo aqui, Sakayanagi? Mashima, que compareceu à cerimônia de despedida do terceiro ano, perguntou-me intrigado ao se aproximar. Estava esperando por você, Mashima-sensei. Por mim? Sim. Você está prestes a encontrar Ayano Koujiko e Shabashira-sensei na sala de recepção, estou correta? O que você quer dizer? Mashima-sensei não iria admitir isso, pelo menos não na superfície. Mas eu já sei os detalhes mais sutis. Desde o momento em que dei a Ayano Koujiko um número de telefone do meu pai, esperava que isso acontecesse. Você deve ter recebido uma mensagem do diretor Sakayanagi para encontrar Ayano Koujiko. Shabashira-sensei também deveria estar presente, presumo? Como você sabe disso? Só sei mais sobre a situação do que você e Shabashira-sensei, só isso. Mesmo que seja verdade, seu nome não foi mencionado. Isso porque estou participando no calor do momento. Posso acompanhá-lo? Infelizmente não tenho autorização para fazer isso. Seria um problema se eu a levasse junto. Vou me encontrar com você mais tarde, mesmo que fossemos separados. Então, por que não vamos juntos em primeiro lugar? Eu acredito que você vai economizar algum tempo. Mesmo que não tivesse permissão para acompanhá-lo, visitaria a sala de recepção sozinha. Em outras palavras, a conclusão seria a mesma de qualquer maneira. Tudo bem, já que parece que você já sabe sobre as circunstâncias. Muito obrigada. Eu me virei e dei um passo em direção à sala de recepção. Ele logo me alcançou. O que diabos vamos discutir nesta reunião? Algo muito, muito interessante. Posso prever alguns dos movimentos que o diretor interino Tsukishiro pode usar no futuro. Sinto que meus dias chatos estão ficando mais coloridos só de imaginar isso. Seguindo depois de Mashima, entramos na sala de recepção onde Ayano Koujiko estava esperando. Para aproveitar meu tempo com ele. E para aproveitar o que está por vir. Ishinose Honami. O segundo capítulo está prestes a começar. Em um determinado dia durante as férias de primavera, com o segundo semestre chegando. Algumas flores de cerejeira já haviam começado a florescer, dando as boas-vindas à mudança do inverno para a primavera. Ei! Enquanto eu olhava para as cerejeiras, a voz de uma garota soou para mim. Aqui, aqui! Olha aqui a Ayano Koujiko! Era uma voz que eu já tinha ouvido antes, pensei quando de repente fui chamado pelo nome. Logo percebi quem era. Ishinose estava sentada sob uma cerejeira acenando com a mão para mim. Você foi à escola hoje? Ela estava sentada ali com seu uniforme escolar, bem embaixo da árvore. Sim, eu verifiquei o conselho estudantil um pouco, já que o segundo ano disse que provavelmente ficará mais ocupado agora. Então você decidiu ver algumas flores no caminho de volta? Isso. Acho que encontrei o lugar perfeito. Olhando para o céu e as flores de cerejeira entrelaçadas, ela estreitou os olhos em um sorriso feliz. Nunca vi flores de cerejeira tão pequenas antes. Afinal, elas realmente existem. Esta variedade de cerejas é chamada de Omuro Ariake. Sua pequena altura, cerca de 2 metros a 4 metros, é uma de suas características definidoras.
A escola não tinha isso até o ano passado, então elas devem ter sido transferidas de algum lugar para cá. Que tal, Ayano Koujikun? Quer sentar? Ela me levou a sentar onde ela estava batendo no local, bem ao lado dela. Como devo dizer, como ela é capaz de chamar os meninos descuidadamente assim é tão típico dela e a provável parte da razão pela qual ela é tão popular. Não era proibido aproximar-se das árvores, mas havia uma placa de alerta que dizia que não devíamos tocar nelas sem motivo. Eu não tinha desculpas para recusá-la, então me sentei ao lado dela. Que tal vê-las juntos? Assim, eu também olhei para cima como ela. Oh! Elas podem ser pequenas, mas nessa faixa deixaram uma impressão surpreendentemente forte. De vez em quando, uma rajada repentina de vento fazia as lindas pétalas de cerejeira dançarem e se espalharem. Como se fosse tudo menos um sonho. É bom ver flores de vez em quando, certo? Sim. Enquanto nós dois olhávamos para as flores de cerejeira, conversamos sobre as coisas mais casuais. A batalha iminente aparecendo à distância, mas esquecida apenas neste momento. Ayano Koji Kiyotaka, o primeiro telefonema. As férias de primavera estavam prestes a terminar, pois faltava apenas um único dia. E até o sol estava começando a se pôr antes que eu percebesse. Logo era hora de dormir. Eu me pergunto o que meus colegas estão sentindo enquanto passam esta última noite de férias. A mesma melancolia de quando acaba o fim de semana e começa na segunda-feira? Ou talvez estejam cheios de esperança para um novo ano. Se você me perguntar, eu diria algo semelhante. Eu estava mais ou menos ansioso para ir para a escola na manhã seguinte. É claro que havia muitas dificuldades em cada esquina. Não preciso mencionar a aposta com Horikita, mas também havia grande possibilidade de que o aluno da primeira série do quarto branco que Tsukishiro havia mencionado já tivesse se misturado. A lista continua. Um pé no saco, todos eles. Mas geralmente passo meus dias vivendo como estudante nesta escola. Não é uma coisa ruim passar as férias com lazer, mas as coisas que me fazem sentir mais realizado são as coisas que se espera dos alunos, estudar e praticar esportes. E acima de tudo, algo que mudou desde o ano passado. Precisamente às 22 horas da noite, meu telefone tocou. Não preciso nem confirmar quem é. Karuizawa aqui. Ela era uma colega de classe e agora alguém que era mais do que uma amiga. Em outras palavras, uma ligação de alguém pertencente à categoria que posso descrever como minha namorada. Embora já fossemos um casal há alguns dias, na verdade não tínhamos nos encontrado ou mantido contato um com o outro. Provavelmente era devido ao fato de que ainda não ter resolvido nosso relacionamento. Eu também não tinha entrado em contato com ela e apenas esperei o fim das férias de primavera. Mas no último dia, ou seja, hoje, recebi uma mensagem ao meio-dia dizendo que ela queria falar por telefone às 22 horas desta noite. E então, chegou a hora. Iaô! Imediatamente após receber a ligação, respondi desajeitadamente após uma breve pausa. Ah! Caramba, isso foi seco. Sério? Não, acho que foi mesmo. Se me perguntarem se acredito que soa como algo que um namorado diria, com certeza direi que não. Estava esperando a sua chamada. Isso soa como namorado? Eu acreditei que sim, então tentei dizer. E do outro lado, um grande grito junto com o som de algo sendo derrubado passou pelo telefone. O que aconteceu? Você está bem? Eu estou bem. Eu apenas caí da cama. Ai ai, isso pode ser chamado de bem? Parece que ela se acalmou depois de respirar fundo depois de reajustar sua posição. Você esperou por mim? Pela minha ligação. É normal que um namorado espere ansiosamente por uma ligação de sua namorada, não é? Isso é, bem, verdade, mas, bem, meio que não soa como nada que você diria. Acho que isso conta para nós dois. Estávamos nos enfrentando pela primeira vez. Eu como eu. Ela como ela. Às vezes fazendo algo inesperado, outras vezes dizendo algo precipitado. Era difícil controlar tudo. Assim,
decidi não pensar muito nisso. Estou dizendo essas coisas naturalmente? Em minhas ações? Mas mesmo esses são apenas os prazeres do amor aos quais estarei me rendendo. Sim. Talvez. Ainda não sinto que seja real. Estamos realmente namorando, não estamos? Claro que estamos. Certo, claro. Eu já sabia disso, mas pensei que, se eu perguntasse novamente sobre sua confissão, você diria que nunca houve uma confissão para começar. É por isso que demorei um pouco para ligar para você, Kiyotaka. Parece que é por isso que ela nunca me ligou antes. Sabe, seria bom você me ligar também, não concorda? Eu meio que queria esperar por aquela sua ligação. Foi um pouco injusto e foi transmitido a ela, já que ela ainda parecia um pouco taciturna. Mas a conversa logo mudou para os tópicos da vida cotidiana. Ah, você já ouviu isso? Eu só saí para comer com minhas amigas, e não foi uma conversa significativa de forma alguma, mas para mim parecia tão novo e fresco. Nossa relação até agora era de quem usa e de quem está sendo usado. Não o de amigos ou namorados. Nossos nomes ou números também não foram armazenados em nenhum de nossos telefones. Geralmente era eu quem a contatava, não ela. As pessoas provavelmente diriam que era um relacionamento distorcido. Mas ainda assim, essa era certamente a única coisa que nos conectava. Mas isso foi silenciado. Outro mundo estava se espalhando diante dos meus olhos. Você está me ouvindo? Ela notou minha falta de respostas adequadas e perguntou sobre isso. Eu estou te ouvindo, foi minha resposta, que a satisfez e ela continuou falando. Foi uma conversa sem nenhum tópico real. Não tinha nenhuma relação comigo. Mas ainda. Foi uma pequena surpresa para mim que eu pensei que era um pouco divertido. E a propósito, Kiyotaka. Como posso dizer isso? Você não tem nada para compartilhar também. Ela não ficou satisfeita com o fato de ser a única a trazer à tona qualquer assunto, ao que parece, por isso seu pedido. Mesmo se você me perguntar isso, esse tipo de coisa é um pouco demais para mim. Ou melhor, estou ciente de que sou ruim nisso. Não, é exatamente por isso que tive que me desafiar. Vamos ver. Eu me pergunto por quanto tempo eu falei depois disso? Estou um pouco surpreso com o quanto falei sobre todas essas coisas insignificantes que nunca tinha feito antes. Era algo que outras pessoas não achariam interessante. Mas que estava ouvindo, claramente se divertindo, não importa o que. Às vezes ela ria, às vezes ela fazia alguma piada de volta para mim. E então a conversa mudou para o inesperado. Quando Zé Pestana estava prestes a liberar sua sonolência sobre mim, verifiquei o relógio. Eram logo 23 horas. O que significa que devemos ter conversado por cerca de 1 hora. Não foi muito difícil dizer que foi o telefonema mais longo que já fizemos. Provavelmente devemos terminar esta chamada em breve. Seria melhor desligar logo, considerando que está reservado para amanhã. Isso é verdade. Ela também parecia entender, pois não se opôs. Vejo você amanhã. Boa noite, Kiyotaka. Boa noite, Ki. Nós desligamos depois de chamar os nomes um do outro. Bem então. Ela disse finalmente, mas de alguma forma ela não encerrou a ligação. E então? Sinto que é um pouco difícil para mim desligar. Ela expressou seu raciocínio para isso. Então, você pode fazer isso em vez disso. Entendido. Toquei no botão para encerrar a ligação sem hesitar. Bem, então, hora de me preparar antes de ir para a cama. Essa era a minha intenção, mas... Quem me ligou de novo, embora tivéssemos encerrado a ligação apenas alguns segundos atrás? Ela esqueceu de me dizer alguma coisa? E você? Você não hesitou nem um pouco, hein? Por quê? Um grito ensurdecedor. Eu instintivamente segurei meu telefone longe do meu ouvido, mas eu ainda podia ouvi-la alto e claro. Você não deveria, você sabe, mostrar alguma hesitação pelo menos. Quer dizer, isso não é normal ao terminar uma chamada.
O fluxo da conversa foi como: tínhamos que nos preparar para amanhã, então vamos encerrar a ligação. Nós dois deveríamos estar na mesma página. Mas Kay não pareceu gostar de como encerrei a ligação, ao que parece. Mas, nós nos divertimos tanto, não é? Sim. É a primeira vez que me divirto assim. Então, como posso dizer isso? Você não se sente um pouco triste por ver isso acabar também? Se ela quis dizer que queria conversar mais e o tempo permitir, então com certeza. Um pouco. De jeito nenhum eu sinto isso de você. Não aceitando minha resposta, ela continuou com os dentes cerrados. Foi bom não ter colocado meu telefone muito perto do ouvido. Eu parecia ter acertado em cheio quando ela continuou criticando tudo. De onde aquele bom humor que tínhamos antes havia desaparecido? Não gosto disso, não gosto daquilo, mesmo da nossa conversa emocionante de antes. Então é isso que eles chamam de coração de uma mulher. Nesse caso, eu precisaria de mais algum tempo para analisá-lo. Uf, puf. Ah, sinto-me tão revigorada. Depois de desabafar tudo isso e deixar tudo se perder, ela parecia ter recuperado o controle de seus sentimentos. Então, o que eu deveria fazer? Sobre o quê? Já são quase 23h15, você sabe. Ah! Desde que ela tentou encerrar a ligação, o relógio nunca parou e o tempo continuou a passar. Talvez você devesse desligar, Kay. Talvez, sim. Talvez ela estivesse preocupada sobre quando eu terminaria a ligação, mas de alguma forma ela se opôs a isso. Você deveria desligar. Faça apropriadamente desta vez, ok? Apropriadamente? Acabei de receber uma tarefa inesperada e desagradável. Isso mesmo. De uma forma que não vai me irritar. Você não vai realizar esse desejo da sua linda namorada? Ela disse de forma travessa como se tivesse acabado de montar em mim e tomado a iniciativa. Um desejo? Linda namorada. O quê? Você tem alguma reclamação? Não, de jeito nenhum. Levantei-me e fui para o meu computador. Talvez eu encontre algumas pistas na net. Só para você saber, navegar ou algo parecido não vai te fazer bem. Estou ouvindo com atenção, então saberei se você o fizer. Ela me encurralou como se tivesse lido meus movimentos. Ela com certeza não é uma garota tola, pensei com admiração. Nesse caso, a única opção para mim é abrir um caminho com minhas próprias forças. É uma aprovação para mim que desejava esse relacionamento para começar. Vamos ver. Vou começar depois de uma pequena pausa. O motivo pelo qual encerrei a ligação. Algum tipo de teoria que não vai perturbá-la. É verdade que desliguei sem hesitar. Mas isso não foi porque pensei em você levianamente. Quais seriam as melhores palavras a serem usadas para encerrar uma chamada? Eu disse o que pensava em voz alta. É um pouco triste terminar a conversa, é verdade. Mas isso significa apenas que podemos nos ver amanhã. Você também não sente o mesmo? Sim. Eu também quero ver você, Kiyotaka, já faz algum tempo desde a confissão. Naturalmente, o desejo de se conhecer aumentaria com o passar do tempo. É por isso que devemos deixar o tempo fluir. Isso é o que eu acho. Tomar nosso tempo e conversar até tarde da noite também é bom para mim. Mas então hoje nunca vai acabar. Sim. Quero ver você. A razão pela qual não hesitei em encerrar a ligação é por causa desses sentimentos, eu acho. Entendo, sim, é por isso. Você me entendeu? Bem, sim. Vou deixar passar desta vez. Ela não parecia mais tão insatisfeita. Eu podia ouvir um aceno suave e composto pelo alto-falante. Como acha difícil, termino a chamada para você. Tudo bem para você? Entendi. Podemos não ter a chance de conversar amanhã na escola, mas estou ansiosa por isso. De fato. Seguindo o fluxo da conversa, apertei o botão para encerrar a ligação. Ela não me ligou de novo, obviamente. Nosso relacionamento havia mudado, mas Kay decidiu mantê-lo escondido por enquanto.
Nossas chances de falar abertamente na escola serão limitadas até que se torne público. Mas olhar de relance um para o outro de vez em quando deve ser possível. Por fim, as férias de primavera anunciaram sua saída, sem deixar nada por fazer. Minha nova vida escolar começa amanhã. Se ao menos pudesse ser calma e pacífica. Este meu desejo não mudou até agora. O melhor seria descer vagarosamente este leito do rio em um pequeno barco. Seja acadêmico, esportivo ou amoroso. Não há como saber onde a corrente começará a aumentar. Essa é a parte divertida da vida escolar. Ishinose Honami. O último dia de férias de Ishinose Honami. O último dia das férias de primavera. Encontrei-me com Shiro-chan e Mako-chan e fomos juntas ao Keiki Mall. Foi revigorante, já que foram férias tão longas nas quais muitas vezes passei pensando sozinha. Honami-chan, você está se sentindo bem? Você está bem? Mako-chan perguntou. Como eu geralmente estava sempre acompanhada de alguém, ver-me trancar-me no quarto tantas vezes e não me ver a preocupava. Não, está tudo bem. Desculpe por isso, mesmo quando você me convidou tantas vezes. Eu estava pensando em estratégias para o segundo ano, pode-se dizer. Então eu só queria pensar em como proceder a partir de agora. Tudo bem e tudo, mas... Honami-chan, não pense muito sozinha, discuta conosco também, ok? Chihiro, que estava acompanhando a conversa, continuou. Os exames finais já haviam terminado, então certamente era por isso que elas estavam tão sensíveis agora. Sim, estou contando com todos vocês, então se algo acontecer, com certeza falarei com vocês. Esses eram meus verdadeiros sentimentos. Mas também era verdade que eu não queria preocupá-las desnecessariamente. A classe 1B estava perdendo muito graças a mim durante o exame final. Fui forçada a tomar uma grande decisão. Mas é exatamente por isso que preciso escolher minhas palavras com cuidado. Eu poderia facilmente preocupá-las com o que disse e isso seria uma perda para mim. Ah, não se preocupe, sério. Estou 100% bem. As férias de primavera me deixaram totalmente carregada. Essas férias de primavera me deram uma nova energia. Umas férias de primavera diferentes de tudo antes. Foi muito mais notável. Foi um pouco diferente das habituais onde eu saía e brincava com meus amigos. Mesmo agora, meu peito estava quente ao pensar em Ayano Koji-kun e no que havia acontecido naquele dia. Quando eu revelei minha fraqueza em seu quarto, algo que estava pesando em mim, apenas desapareceu. Eu ainda posso lutar. Senti mais uma vez que poderia lutar com Sakayanagi-san, Ryuen-kun e Horikita-san e os outros. Claro, se poderíamos competir com eles, não saberíamos até tentarmos. Mas pelo menos evitei o pior cenário, perder a vontade de lutar antes mesmo de acontecer. Isso é sem dúvida devido a Ayano Koji-kun. Não tenho certeza se estaria aqui sem ele. Um amigo querido, um amigo muito, muito importante. De alguma forma, as próximas palavras não apareceram para mim. Como devo expressá-lo corretamente? Havia uma parte de mim que simplesmente se recusava a pensar nisso. Isso porque há algo que não devo esquecer. O fato de estarmos em turmas diferentes. Era um fato imutável que não podíamos nos misturar e nos encontrar. Ao contrário do ano passado, onde pudemos cooperar devido aos nossos pontos de classe serem muito diferentes, a diferença havia diminuído. Como Horikita disse cara a cara comigo, nos tornamos rivais competindo entre si. Em outras palavras, se acabarmos brigando, não devemos ser afetados por sentimentos pessoais. E se ele e eu estivéssemos na mesma classe? Então todas as minhas preocupações desapareceriam e eu poderia lutar sem qualquer hesitação. Pare. Não pense mais. Balancei a cabeça com grande vigor para acalmar os sentimentos profundos dentro de mim. Oh, o que foi, Honami-chan? Mako-chan ficou surpresa com meu súbito balançar de cabeça e olhou para mim com preocupação. Desculpe. Não é nada. Costumo ficar muito relaxada com minhas amigas íntimas, não importa o que aconteça. Eu tenho que me recompor.
Afinal, é o último dia das férias de primavera. Minhas amigas estavam ansiosas para me encontrar, então eu deveria parar de pensar nisso. Devo me concentrar no primeiro período do nosso segundo ano por enquanto. Terei tempo suficiente para pensar sobre isso assim que a situação se acalmar e eu tiver algum tempo. Ainda somos classe B, mas quase não temos mais margem de manobra. Pretendo seguir com o mesmo objetivo que tive desde a cerimônia de entrada no ano passado, quando todos nós ficamos na fila. Ficar parada não é uma opção. Amanhã, uma nova guerra virá para a classe 2B.